Eu quero chamar o nosso querido, amado Fernando Prado, que é comunicador com trabalho nas áreas de teatro, televisão, rádio, internet e impresso, ator desde os 14 anos, sendo que a partir de 2003 profissionalmente, jornalista, ator graduado em artes cênicas, especializado em psicologia da educação e mestre em teatro pela Universidade Federal de Uberlândia. Foi professor do curso de graduação em teatro da Universidade Federal de Uberlândia, diretor artístico do Grupo Pontapé de Teatro e coordenador pedagógico da Escola Livre do Grupo Pontapé, coordenador do canal da Gente, canal 15, a cabo, da cidade de Uberlândia. Passou pelas TVs Metodista, São Paulo, Band, Minas Gerais. Atualmente compõe o elenco do programa Manhã Total da Record, TV Paranaíba. Escreve para a revista Cult, editor-chefe do blog que leva seu nome e apresenta o programa Cultura Connect com Fernando Prado, da Rádio Cultura HD, Sistema Globo. Fernando, por favor. Convido também Nil César, nascido e morador do Morro do Papagaio, Belo Horizonte, Minas Gerais. Migrou da condição de aluno a de educador social, é ator, diretor, arte educador e dramaturgo, militante consciente e atuante socioculturalmente, é fundador e integrante do Grupo do Beco, uma instituição que realiza permanentemente atividades que influenciam de forma positiva o cotidiano do território em que se insere. Nil, por favor. Nosso próximo convidado da mesa é o Rômulo Duque, presidente do Simparc, Sindicato dos Produtores de Artes Cênicas de Minas Gerais, fundado no ano de 2001, representando os produtores de teatro e dança. Hoje conta com mais de 100 produtores filiados e desenvolve uma série de projetos em prol das artes cênicas. Lidera a campanha de popularização do teatro, que vende mais de 1 milhão de ingressos por ano. Exagero. E também convido Makele K, que é poeta, cantor, instrumentista, produtor cultural e compositor brasileiro. Makele é poeta, compositor e agitador cultural, atuando em diversas áreas como a música, a poesia e o vídeo. Incorpora à sua produção artística um componente crítico e reflexivo. Autodidata, desenvolveu uma poética musical própria, amalgamando elementos da trova e do aboio de herança ibérica às novas linguagens sonoras urbanas, como o rap, do despojamento da poesia marginal ao rigor formal da poesia concreta. É sócio fundador e atual presidente da Comum, Cooperativa da Música de Minas, entidade criada por músicos, compositores, produtores, jornalistas culturais e outros militantes do cenário independente da música produzida em Minas Gerais e que compartilhou um show tão maravilhoso com a gente ontem. Makele, por favor. E quem vai fazer a mediação dessa mesa é o artista da área de dança e segundo secretário da PECULT, o Cláudio Henrique. Bom, pessoal, boa tarde, né? Claro, quase noite. Bom, seria um pouco sucinto aqui devido ao tempo. Mas o tempo, para mim, é um sentido de algo para fruição. Só algumas coisas de ordem para a gente poder estabelecer, e já agradecer a presença de todos os nossos convidados. Nós vamos lançar a ordem da exposição de acordo com o folder mesmo, tá? Então, Fernando Prado, aí vem o Nil, depois o Rômulo Duque e depois o Makele. E já deixar uma questão de ordem que provavelmente o Fernando ele vai ter que sair. E assim, para uma determinada discussão que estabelecer, vocês entrem em contato com ele via Facebook, etc. E tal. Mas assim, partindo dessa perspectiva que a gente não dá conta da totalidade. Então ficamos com os resquícios e construímos algo, um castelo que seja. Tá ok? Então muito obrigado e valeu. Valeu. Só um detalhe, desculpa. Sim. 20 minutos, tá? Sim, até 20 minutos. Tá bom, obrigado. Queria primeiro agradecer o convite da organização do evento, porque momentos como esse são fundamentais, pelo menos para a nossa experiência pessoal, para a minha, porque é um momento que a gente consegue parar e olhar para o nosso passado, para a nossa trajetória e pensar sobre ela, né? Porque é tão raro a gente poder ter esse tempo de pensar e analisar um pouco e
e ver o que está certo e o que está errado. Eu vou pedir permissão para vocês para eu ler o texto que eu escrevi ontem, pensando um pouco nessa ideia, de que aqui inclusive são várias experiências de grupo, né? Acho que eu vou falar de uma experiência muito pessoal minha, né? Então a experiência que eu vou relatar aqui não é linear, mas ela é transversal, ela atravessa, ela rasga, ela mutila, mas se eu estou vivo até agora é porque deve ter uma continuação feliz. É também um relato de um artista solo, portanto é autorreferente, mas que descobri muito cedo que a gente não faz nada sozinho na vida, e na verdade nada. Portanto, para falar de mim eu vou ter que falar de outras pessoas. Eu tenho uma tia que mora em São Paulo, e desde sempre, quando a minha mãe ia a São Paulo e voltava para Uberlândia, ela trazia para mim um gibizinho que diz ela que só encontrava lá, né? Que era um gibizinho desses assim, ó, de ligar pontos. E eu gostava muito disso, gostava muito de ficar ligando pontos. E é sobre isso que eu quero falar na verdade, é sobre ligar pontos. E eu tive a grata surpresa e prazer e honra de estudar com Eugênio Barba anos atrás. E a primeira frase que ele usou no curso dele foi: tudo começa com uma imagem. E eu quero dizer aqui que tudo começa com um ponto. Um ponto que ligado ao outro forma uma imagem. Então eu vou acelerar as coisas. Eu começo com 11 anos de idade, conhecendo a matinê, o Mingau do Poazon aqui em Uberlândia, uma das casas principais, casas noturnas principais aqui de Uberlândia. O Mingau que acontecia das 19 às 22 horas. Eu chego lá, compro um house de cereja do lado esquerdo, sigo em frente e tenho a pista de dança, tenho a noite. Então nós temos o primeiro ponto aqui para mim, que é o Poazon. Aos 11 anos de idade, escuro, luzes, o grave batendo, pessoas sorrindo, outras crianças assim como eu, com 11 anos de idade. E quem faz isso acontecer? É aquele cara ali do lado, o DJ. Ele mexe nos discos, ele mexe nas fitas cassete, ele fala algumas coisas ao microfone, ele tem um fone de ouvido e ele tem o poder de criar a magia. Então eu procurei um curso, aprendi como se faz, eduquei meu ouvido, meu gosto, apurei os meus sentidos e aos 12 anos de idade eu fui considerado o mais novo DJ do Brasil. E aí nós temos um segundo ponto aqui, DJ Wilson Menescal, um dos grandes pioneiros aqui na região do Triângulo Mineiro. Eu fazia os cursos e treinava em um estúdio ao lado de uma casa estranha com um bando de branquelos e um bando de negões, e eles faziam dança de rua. Aquilo me assustava muito, muito. Isso lá do lado onde eu estudava para ser DJ. 4 anos de turnê me levou a 40 cidades nos interiores de Minas, São Paulo e Goiás. Dessa experiência eu conheço a rádio. Passei aqui, hein? Mas enfim, a rádio Visão Uberlândia, Transamérica, Jovem Pan Uberaba, 102 Frutal. Em uma sala, um microfone, computadores enormes, não sei de que jeito, mas nas ruas, nos carros e nas casas a voz se espalha. É fantástico, é mágico. Quem faz isso? O locutor. Comecei a fazer locução, fui locutando com a voz desafinada da pré-adolescência, característica, e sem saber eu fui buscando uma formação. Sem saber que estava buscando uma formação, inclusive. Como DJ também, foi o mesmo processo, fiz cursos, mas foi a prática que eu fui me formando. Vou acelerar mais as coisas ainda. As coisas pioraram lá em casa. Eu fui ser carroceiro, limpar terrenos baldios. Nós tínhamos uma égua magrela, a boneca. Era a égua e uma carroça. Durou pouco tempo, graças a Deus. E desse barraco nós mudamos para uma casa, também, ainda sem sistema de esgoto, no bairro Minas Gerais, com uma fossa. E um dia, andando de ônibus, eu achei uma placa pintada à mão, que era um curso de teatro. Entrei e comecei a fazer um curso de teatro de rua. Dizem, né, que era um curso de teatro de rua. Conheci essas figuras aí, Rose Gonçalves, Fernando do Recife, o poeta aqui de Uberlândia. E me apresentei, passei apuros, passei fome, inclusive em alguns lugares, porque em vários lugares nós dependíamos do dinheiro que passava o chapéu para poder comer depois do espetáculo. E dali eu conheci outro grupo de teatro, e dali eu fui para Ouro Preto e conheci a Calaça Lemos. E o teatro ali em Ouro Preto foi de uma forma que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu não sabia que teatro era tudo aquilo e era além daquilo. Foi quando eu conheci Alexandrino do Carmo. Ainda em Ouro Preto, eu estreitei o relacionamento com 2 atores que vão fazer parte da minha vida, né, a partir de então, Marcelo Ribas e Fernanda Azevedo. E voltando, eu conheci um grupo que tinha acabado de chegar de São Paulo, o Grupo Pontapé de Teatro. Um grupo que acreditou no meu potencial,
E juntos fizemos um dos maiores sucessos juvenis do grupo, que foi A Galera Está Noutra. Aqui eu conheci mais pessoas. Aqui conheci, além do grupo, é claro, Irley Machado e Rose Batistella. Nesse grupo eu passei por produtor gráfico, web, iluminador, operador de som, serviços gerais e diretor artístico do grupo, anos depois. Só me faltou ser sócio. Procurei uma formação acadêmica, a UFO, que na época ainda era curso de educação artística com habilitação em artes cênicas, meu Deus. Anos depois eu fui ser docente dessa instituição e continuei buscando formações. Busquei uma formação paralela em psicopedagogia que me levou à Escola Livre do Grupo Pontapé de Teatro, que me levou a ser coordenador da escola, inclusive. Desenvolvendo projetos, o pensamento pedagógico da escola, através de uma equipe fantástica. Nós tínhamos a Daniela, o Getúlio Góes, Ana Carla Machado, Valéria Gianecchini, Ana Machado. Eu não os coordenava, nós fazíamos juntos, porque eu acreditava e acredito na educação. Acredito que ela salva, que ela liberta, que ela nos deixa autônomos. Muitos alunos meus já se formaram em teatro, em outras áreas também, e eu fico muito feliz com isso, muito feliz. Voltei a fazer rádio ao mesmo tempo em que retomei as minhas apresentações. Acho que eu não tenho aqui, será que eu coloquei errado? Ah, tá aqui, a Daniela tá aqui. Ah, é porque eu não falei da Escola Livre e de duas pessoas fundamentais na Escola Livre do Grupo Pontapé de Teatro, a Renata Meira e a Vilma Campos. Então aí os meninos. E eu voltei então voltei a fazer locução e voltei para a pista de dança por insistência dessa pessoa, do DJ Terry, que é mais um ponto na minha vida. Tempos depois trabalhou comigo como produtor cultural no Grupo Pontapé. Eu passei a cuidar inclusive da produção e mixagem de trilhas sonoras dos espetáculos aqui do curso e também dos amigos, dos espetáculos dos amigos. Os pontos começaram a se cruzar e eu nem percebia isso, mas eu comecei a vislumbrar o que estava acontecendo. Me chamavam de mil e uma utilidades. Era assim, o Fernando ele faz iluminação, ele dirige os meninos, ele dá aula, de vez em quando ele faz o cartaz. Não tinha definição, né? Até hoje não tem. Mas é um pouco isso, porque é tudo a mesma coisa, é o que eu fui entendendo. Foram mais de 20 prêmios como iluminador teatral, que eu estava formando ali não a minha habilidade de regular um refletor, mas como entender a imagem, como pintar um quadro, como enquadrar. Vou para São Paulo, tenho um dos maiores encontros da minha vida artística, a Denise Stoklos e o Luiz Lois. Vou voltar na Denise. E na volta aqui eu começo a trabalhar com solos e com mímica, principalmente por causa da Denise e do Luiz. Eu estreiei meu espetáculo Manual de Mim, meu solo, sempre apoiado muito pelo Grupo Pontapé de Teatro. Ainda em Sampa, eu fiz televisão como ator de teatro, sempre era chamado para fazer comerciais de TV, nós sempre somos, né, requisitados como atores. Mas o estúdio me chamava a atenção da mesma forma que o palco chamava, da mesma forma que o palco, a gabine, o aquário da rádio e o meu escritório, onde eu já começava a escrever, levado por um curso de jornalismo técnico que eu havia começado há algum tempo. Os pontos se embaraçaram totalmente. Ainda mais quando eu voltei a rever, agora mais velho, aqueles caras da dança de rua, aqueles que eu estava estudando, o DJ de um lado, e os branquelos e os negões ali do lado. Pois é, um deles está aqui, que é o Cláudio. Esse negão me dava medo. Mamed Aref foi um ponto fundamental também. E um outro ponto fundamental, que era um desses branquelos que estava ali no meio dos negões, o Vanilton Laca. Aquele cara que lá no passado me dava medo, se formou em Ciências Sociais, fez mestrado, e iniciou um trabalho solo, sendo hoje extremamente considerado pelo universo da dança contemporânea, não só no Brasil, como no mundo. Talvez o Laca seja hoje o artista mais viajado da cidade de Uberlândia, na atualidade. Com ele desenvolvi projetos onde conseguimos misturar minha paixão pela tecnologia, música, foto... tem mais essa, comecei a fotografar e aí vocês já sabem. Fiz curso, blá, 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 blá. Tinha uma frase que eu usava muito, que era quem não sabe faz curso. Fiz vários. Enfim, misturei o teatro com as questões visuais e criamos um espetáculo que a gente pôde rodar Brasil, América Latina e Europa. Inclusive o Cláudio, e o Laca e o Chiquinho acabaram de retornar da Europa anteontem, né? Foi mais uma viagem. Hoje, com as mídias e as áreas de abrangência que desenvolvo, eu consegui conhecer mais de 10 países, levando arte de alguma forma. E, sinceramente, a forma aqui não me interessa muito. Às vezes é com a voz, outras é com movimento, outras é com pensamento e outras só com palpite. No Grupo Pontapé, na Escola Livre, vivi os melhores anos da minha vida teatral até agora. E melhor, eu fui pago para isso. Porque desde que eu deixei a carroça aos 12 anos de idade, nunca precisei trabalhar em outra coisa fora a arte.
que hoje eu entendo diferente, eu entendo como comunicação. E peguei o gosto de ganhar um trocado com aquilo que eu gostava de fazer. O trabalho fica menos pesado, a gente sorri mais. Um ponto que leva ao outro. Eu acabei caindo na TV Band, Minas Gerais, apresentando um programa de vendas, estilo Shoptime. A facilidade de gravar, de falar, de improvisar não veio à toa, mas de todos os pontos que eu fui ligando na minha vida, teatral principalmente, que primeiro foram formando garatujos e depois desenhos, né? Fui contratado depois pela emissora Canal da Gente, Canal 15, para ser apresentador e ser coordenador da emissora, numa profissão que eu não tinha noção do que era, não tinha noção do que era câmera, cabo, fio, como é que chega essa imagem na sua casa. Mas foi com muita curiosidade que mais uma formação foi chegando, que eu fui buscando e tentando ser inteligente para aprender com as pessoas que sabem muito mais do que eu. Bom, retornei à faculdade, então tem a Band aí, tem o Canal da Gente, que é mais um ponto, e voltei à faculdade para fazer mestrado, e estou fugindo do doutorado igual o diabo foge da cruz. Narciso Teles e Luiz Humberto Arantes são pontos fundamentais na minha vida. Hoje eu estou na TV Record, tem a Patrícia Caetano aqui do meu lado, na rádio, na Cultura HD e nas revistas Cult e na revista Cult. Já tive a grata honra de passar pelo Página Cultural também. E tão importante quanto isso é que, para mim, para minha formação agora, para minha atual formação, eu comecei a fazer coach. E para que isso? Porque eu estou começando a entender que o meu ofício é uma carreira, é um CNPJ, que tem que gerar receita, que eu preciso aprender a colocar valor e preço nas minhas ideias e realizações, que tem que cuidar do meu sustento, da minha família e das pessoas que estão comigo. E no último dia 5 de outubro agora, eu fiz 32 anos de idade. E mais um ponto para a coleção, dessa junção de pontos. Claro, eu percebo alguns erros, mas também percebo muitos acertos, formando imagens que embasam o próximo capítulo da minha vida profissional e da minha vida pessoal. O meu palco hoje é bem maior, o meu palco hoje é o mundo inteiro. A Denise Stoklos dizia que seus espetáculos têm 51% de chance de dar errado. E foi assim que, desde quando eu a conheci, eu tenho isso na minha cabeça também. Tem muita chance de dar errado, você tem que lutar muito para dar certo. Foram vários os momentos em que eu quis desistir, até mesmo dessa mesa de hoje. Ontem eu quis desistir dessa mesa. Mas é também um ato de coragem e de se colocar à prova. Aqui eu dei ênfase às questões profissionais, nessa minha fala agora. Por mais que, para nós artistas, a vida e a obra se misturem a todo momento, a gente tem que falar da vida pessoal também, né? Então, baseado em tudo isso, ainda, obviamente, como todos nós aqui, com certeza, perdi amigos, ganhei outros, perdi amores, ganhei presentes, me tornei pai. Meu filho Lucas tem 4 anos. Conheci gente famosa, conheci gente anônima, atravessei um câncer na família, mas cada vez que a luz se acende, no palco, ou no estúdio de TV, ou na rádio, ou na cabine, ou na revista, ou no jornal, eu acredito que é hora de começar a trabalhar. Principalmente porque é assim que tem que ser. E parece que é tudo a mesma coisa. Os pontos se unem. O que me lembra o Mário Quintana, que diz: não se preocupe com o que diz a poesia. Ela sempre fala de outra coisa. E para finalizar, só para sintetizar um pouco essa questão dos pontos, que formam uma trajetória, que formam algumas ideias que deram certo. Uma frase que eu usava no meu solo, no Manual de Mim, onde o personagem dizia: o importante não é saber, é ter o telefone de quem sabe. Obrigado. Bom, Fernando, com essa sua exposição, assim, na perspectiva de uma ideia que deu certo, eu consigo, assim, você lança um referencial para pensar o que é essa questão da ideia. Para mim, ela vem o próprio referencial. Porque diante de todos os seus movimentos que ocorreu, você seguiu uma estrela. Então, uma ideia traduza como estrela. Pronto. Agora vamos começar para o Nil, né? Vamos seguir mais outra estrela aqui, apontando para a gente.